palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 2. 1 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 2. O tema da nossa mensagem de hoje é obediência. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2 em diante. A palavra do Senhor diz, vou usar a versão NAA. E tinha um filho chamado Saul, moço tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Dos ombros para cima, ele sobressaía a todo o povo. Versículo 15. Um dia, antes de Saul chegar, o Senhor tinha revelado isso a Samuel, dizendo: amanhã, a estas horas, enviarei a você um homem da terra de Benjamim, ao qual você ungirá por príncipe sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque olhei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: eis o homem de quem eu falei, este dominará sobre o meu povo. Agora no capítulo 10, versículo 1. Samuel pegou um vaso de azeite e derramou sobre a cabeça de Saul. Então ele o beijou e disse: o Senhor está ungindo você como príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel. Versículo 5. Então você seguirá para Gibeá Elohim, onde estará a guarnição dos filisteus. Ao entrar na cidade, você encontrará um grupo de profetas que descem do lugar alto. Eles estarão tocando liras, tambores, flautas e harpas, estarão profetizando. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e você profetizará com eles e será mudado em outro homem. E quando estes sinais se cumprirem, faça o que a ocasião exigir, porque Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal, e eis que eu descerei para junto de você, a fim de oferecer holocaustos e apresentar ofertas pacíficas. Espere 7 dias, até que eu venha para junto de você, e diga o que você tem que fazer. E aconteceu que no momento em que Saul virou-se para despedir de Samuel, Deus lhe mudou o coração, e todos esses sinais aconteceram naquele mesmo dia. Fala conosco, Senhor, através da tua santa palavra. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O tema, então, da nossa palavra de hoje é obediência. Nós vamos falar sobre obediência usando a vida de Saul. Saul, irmãos, era alguém muito especial. Às vezes a gente foca mais no final da história de Saul, mas é importante a gente saber o início da história de Saul. Ele era alguém realmente diferenciado. No seu porte físico, ele era mais alto que todo mundo, era alguém belo, alguém que chamava atenção, mas não apenas isso, era alguém que tinha um coração diferenciado ao ponto de ser escolhido e chamado por Deus. Para quem lembra um pouquinho antes disso, o povo viveu sob a direção dos juízes por pelo menos 300 anos, e após esse o povo de Israel começou a clamar por um rei, e aprove Deus escolher Saul para ser esse rei especial de Israel. E além de ter sido escolhido, Samuel vem, o beija, dá aquele ósculo santo, derrama sobre ele o azeite, unge-o como rei e dá uma palavra, uma profecia para ele. Olha, Saul, você vai se encontrar com um grupo de profetas aí no meio do caminho. E quando você se encontrar com eles, agora parafraseando, você também vai ser como eles, você vai ser cheio do Espírito Santo, Deus vai tomar a sua vida. E foi realmente o que aconteceu. Saul, agora, além de rei, era um homem que estava andando com os profetas, era alguém que foi cheio do Espírito de Deus, começou a profetizar também, e no final desse último versículo que nós lemos, de Deus diz que mudou o coração dele para o bem, ou seja, ele tinha um coração que poderia ser modificado e melhorado, Deus fez isso, ou seja, Saul era alguém que estava no lugar certo, na hora certa, era um perfeito rei que Israel precisava, era um rei que todo mundo clamou e Deus atendeu o clamor. Trazendo e aplicando para nós, naquele momento, Saul era um filho de Deus, como todos nós queremos ser. Alguém que é amado por todos, alguém que é cheio do Espírito de Deus, alguém que é usado para fazer coisas grandes. Ou seja, neste momento, Saul era como nós devemos e queremos ser. Mas, irmãos, isso durou 1 ano. Vocês sabem quanto tempo Saul reinou? Quem sabe? 30 e 40 anos, povo.
Saul reinou 40, Davi reinou 40 e Salomão reinou 40 anos. Então, esses 3 reis, cada um deles reinou 40 anos. E Saul esteve na presença de Deus, dentre esses 40 anos, apenas por 1 ano. Os outros 39 anos foi só confusão na vida de Saul, por causa de uma atitude. Sabe qual? Desobediência. Ele tinha muitas coisas, tinha muitas qualidades, mas a partir do momento que ele entrou no caminho da desobediência, a sua vida desceu ladeira abaixo. Veja aqui comigo em 1 Samuel, agora no capítulo 13, avança um pouquinho algumas páginas, 13, a partir do versículo 5, para você entender essa história que eu quero dizer sobre a desobediência. Aqui no 1 Samuel 13, já está falando sobre esse segundo ano de reinado de Saul. 1 Samuel 13, a partir do versículo 5. Os filisteus se reuniram para lutar contra Israel, com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e acamparam em Micmais, a leste de Bet-Avém. E quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, se esconderam em cavernas, em buracos, entre rochas, em túmulos e cisternas. E também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade e Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando ele ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Mas como Samuel não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando. Então Saul disse: tragam-me aqui os holocaustos e as ofertas pacíficas. E ele ofereceu o holocausto. Mal tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel. E saiu ao encontro dele Saul para o saudar. Mas Samuel perguntou: o que foi que você fez? E Saul respondeu: eu via que o povo estava se espalhando e que você não vinha no prazo combinado e que os filisteus já se tinham se juntado lá em Micmais. Então eu disse comigo mesmo: agora os filisteus vão vir contra mim em Gilgal e eu ainda não busquei a face do Senhor. Assim, forçado pelas circunstâncias, eu ofereci holocaustos. Então Samuel lhe disse: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor seu Deus lhe ordenou. Pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Essa parte da história, olhando assim, friamente, apenas esse pedaço, talvez a gente seja tentado a achar que Deus não foi tão justo. Ou talvez Samuel tenha sido exagerado. Saul cometeu um erro, mas quem não comete? E no primeiro erro que aparece aqui, ele cometendo, ele já é tirado de cena e já colocam outra pessoa no lugar dele. Poxa, mas cadê a segunda chance? Por que Deus não permitiu que Saul pudesse tentar mais uma vez? Porque Saul, irmãos, foi reprovado, sabe aonde? No seu coração. Lá no livro de Apocalipse diz que o nosso Senhor, somente Ele sonda mentes e corações. O profeta Samuel, alguém que foi diferenciado, ele foi profeta, juiz e sacerdote ao mesmo tempo, ele não sondava corações, Deus sonda. E Deus que sonda corações mandou Samuel dizer que Saul tinha sido reprovado. A Bíblia não dá detalhes especificamente de qual foi a orientação que Samuel deu para Saul. Nos parece que foi muito semelhante àquela que a gente acabou de ler no início da mensagem, de esperá-lo chegar para sacrificar. A Bíblia não mostra aqui Samuel dando esta orientação, mas lendo o texto, nos parece que Samuel tinha falado para Saul que deveria esperar, porque quem faz sacrifício é o sacerdote. E Saul era rei, então não era ele que deveria fazer o papel de Samuel. Só que os argumentos, irmãos, de Saul eram muito fortes. Eram bons argumentos. Ele disse, em síntese, aqui no versículo 11, se você acompanhar, ele disse em síntese o seguinte: Samuel, eu tive que fazer alguma coisa, porque o povo já estava se dispersando. Depois ele diz, você também estava demorando muito mais do que você prometeu. E em terceiro ele diz, os inimigos estavam muito próximos de mim. Argumentos fortes e verdadeiros. Mas se você olhar por um outro ponto de vista, Saul estava colocando a culpa da sua desobediência nas pessoas
eles que se dispersaram. Em Deus, o enviado de Deus não chegou na hora que tinha que chegar. E no diabo, o inimigo está se ajuntando contra mim. Em nenhum momento, Saul disse: Samuel, me perdoa, pois eu pequei. Em síntese, ele disse: eu desobedeci, mas a culpa foi do povo, a culpa foi de Deus e a culpa foi do diabo. Menos a minha culpa. E os anos se passam e o ser humano continua fazendo a mesma coisa. Sempre vai ter um motivo que na cabeça dele o autoriza a desobedecer a Deus. E talvez, irmãos, sejam motivos válidos na lógica humana, motivos que fazem todo sentido, mas não deixa de ser desobediência. Sabe qual foi a primeira frase que eu aprendi quando era soldado? E eu lembro que foi a primeira, porque foi na primeira semana. Eu com 17 anos, chegando lá para ser soldado da Marinha, não sabia nem quem eu era direito, aquele monte de gente gritando comigo, não sabia nem o que estava acontecendo. E aí a primeira frase que eu aprendi foi: explica, mas não justifica. E desde então essa frase caminha com todo militar. Você pode explicar tudo direitinho, mas no final a sua explicação não tornou justo a sua transgressão. E no caso de Saul foi a mesma coisa. Ele explicou para Samuel tudinho porque que tinha feito. E no final Samuel disse para ele: você cometeu loucura em Israel. O que você fez foi muito grave. Você desobedeceu. E trazendo, irmãos, e aplicando para nós também não podemos colocar sobre os outros, sobre Deus ou sobre o diabo, a culpa das nossas próprias transgressões. Eu sei, irmãos, que obedecer nem sempre é fácil. Quer ver uma coisa? Só compartilhar isso aqui, porque todo mundo está no mesmo grupo de WhatsApp, né? E a gente pediu encarecidamente para no grupo de WhatsApp não se falar de política. Pedimos. Isso significa que nós não devemos nos envolver? Não, não é isso que eu estou falando. Foi só uma solicitação simples. Neste grupo, especificamente neste, vamos focar em falar as coisas da igreja, mas muitas pessoas tiveram dificuldade de obedecer. Muitas. E contrariando toda a orientação, colocavam lá. E eu ficava pensando, eu falei, meu Deus, que dificuldade de obediência. E não é algo nem tão difícil que a gente está pedindo. E aquilo só me relembrou como nós, seres humanos, somos. Nós temos muita dificuldade de obedecer, às vezes, coisas simples. Falando de Saul agora mais um pouquinho, a reação de Saul foi oferecer sacrifícios e ofertas a Deus, esperando que isso trouxesse a aprovação do Senhor. Então, na cabeça de Saul, já que Samuel não vinha, eu vou fazer o que Samuel vai fazer, dá no mesmo. Quando Samuel chegar aqui, ele vai oferecer ofertas e sacrifícios a Deus. Eu sou o rei, todo mundo me obedece, eu também posso fazer isso. Então, na cabeça dele, Saul achou que Deus se agradaria dos sacrifícios e oferendas. Mas não é isso que agrada o coração de Deus. O que Deus estava pedindo naquele momento era obediência irrestrita e submissão à sua vontade. E trazendo e aplicando para nós, irmãos, nada é mais importante do que obedecer ao comando de Deus. Você pode fazer muitas coisas bonitas para Deus. Você pode fazer coisas espetaculares para Deus. Mas se não foi o que Ele te pediu, não tem valor nenhum. E se for algo contrário ao que Ele te mandou fazer, pior ainda. Lembre-se de Jonas. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Lembre-se de tantos outros homens e mulheres na Bíblia em que Deus mandou fazer algo e eles fizeram o contrário. Fizeram talvez até coisas grandes e bonitas, mas aquilo não agrada e alcança o coração do Senhor. Para nós, Deus também quer obediência irrestrita e ilimitada, quando nós concordamos ou não concordamos. Irmãos, sendo bem sincero, a gente nem sempre vai concordar com as coisas que Deus nos manda fazer. E às vezes não é nem porque a gente é rebelde, porque a gente é mau. Nós somos rebeldes e maus por natureza. Mas, pela graça, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Mas, às vezes, não é porque somos maus, é porque a gente não consegue entender o que Deus está nos mandando fazer e, por isso, a gente não quer obedecer. Mas eu quero trazer algo para nós aqui nessa noite. Obedeça quando você entender ou não entender. Obedeça quando você concordar ou quando você não concordar.
Simplesmente obedeça. Se Deus nos manda fazer algo, irmãos, certamente é o melhor para nós. Me vem à mente agora uma lembrança de Abraão, que obedeceu, nos mostrando, por isso que ele é chamado de pai da fé, obedeceu uma ordem que não parecia ter sentido nenhum. Talvez uma das ordens, humanamente falando, mais absurdas que alguém já recebeu na Bíblia. Não faz sentido nenhum você sacrificar aquilo que você recebeu aos 100 anos de idade. Deus falou que ia dar uma grande nação, que muitos viriam de Abraão. E então nasce o filho, temporão, fora da época, e Deus simplesmente pede que se mate o filho. Então são muitas incongruências numa história só. Alguém com 100 anos ter um filho, isso já é absurdo, humanamente falando. Pegar esse filho e um Deus mandar matar filho, já é outra incongruência aos olhos humanos total. Desse filho é que viria a nova geração que Deus prometeu. Então, tirar isso é mais uma incongruência e mais algo sem sentido. Então, você mistura tudo isso e coloca para Abraão a decisão de vou obedecer ou não. Ele resolve obedecer. E quando ele chega, para quem lembra da história, ele amarra o filho. Isaac se deixa ser amarrado. Observem que ele já era um jovem e seu pai já tinha os seus 120 anos aí, no mínimo, ou mais. Se ele empurrasse Abraão saia rolando morro abaixo. Então ele se deixa ser amarrado. E no momento que ele levanta o cutelo para matar, Deus envia o seu anjo que brada: Abraão, não faça isso. Tire o seu filho do lugar. Abraão, agora parafraseando, o sacrifício tem que ser feito, mas vamos fazer o seguinte: tira o seu filho. Olha ali para o arbusto, está vendo se mexendo? Tem um cordeiro ali. Eu preparei esse cordeiro. Pega ele e sacrifica no lugar do seu filho. Se Abraão não tivesse obedecido, milhares e milhares de anos depois, a nossa geração não teria visto, naquele momento, que um cordeiro é capaz de sacrificar-se em lugar de toda uma humanidade. Ali, naquele monte, foi a primeira demonstração que Deus estava já ensinando para a humanidade, que haveria um cordeiro perfeito, Jesus, que doaria a sua vida em favor da humanidade para que nós não morrêssemos eternamente. Hoje, o que nós faremos daqui a pouco, participar da Santa Ceia, é uma consequência do que o Cordeiro Jesus fez. Então, a obediência de Abraão serviu para ilustrar para toda a humanidade que Deus proveu o cordeiro para ser sacrificado em nosso lugar. Agora imagina se Abraão não tivesse obedecido. Não tinha sentido nenhum Abraão obedecer, mas ele obedeceu. E trazendo isso para a nossa vida, irmãos, quando Deus nos mandar fazer coisas que você não entenda ou não tenha sentido, se é Deus que está mandando, faça. Porque nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. E a vontade dele é sempre o quê, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Ele não se engana. Para Saul, o povo estava o deixando e se dispersando. Mas para Deus, aquela seria uma grande oportunidade para um líder mostrar com suas atitudes a todo o povo como se descansa e como se depende de Deus. Mas Saul estragou tudo. Para Saul, Samuel estava demorando muito mais tempo do que prometeu. Mas para Deus, Samuel viria no dia perfeito, na hora que ele tinha que chegar. Deus nunca chega atrasado. Ele mandou o seu servo Samuel na hora certa. Para Saul, os inimigos estavam muito próximos, o sufocando, quase os derrotando, mas para Deus poderia ser uma grande oportunidade para realizar um milagre e fazer com que o povo pouco e fraco de Israel vencesse todo um povo grande e destemido, como sempre foi o povo filisteu. Como Saul não teve coragem de esperar, Deus teve que, anos depois, levantar um jovenzinho, um adolescente, para fazer o que Saul deveria ter feito. E esse adolescente, depois chamado de o rei Davi, foi o que teve a coragem de obedecer, quando todas as circunstâncias eram contrárias. Ele obedece a Deus e enfrenta um homem de quase 3 metros, experimentado em guerra durante toda a sua vida, desde a sua infância. E Davizinho era apenas um pastor de ovelhas, mas um pastorzinho que ouve a voz de Deus, que tem a coragem de fazer o que é certo, que faz o que ninguém faz, que obedece, é muito mais poderoso que qualquer grande guerreiro. Quem crê nisso?
Ouvir a voz de Deus, obedecer, é a maior arma que nós temos em nossa mão, a obediência. Para conquistar, irmãos, agora trazendo um pouco mais para a gente, para conquistar o que Deus sonhou para a sua vida, você não precisa ser o mais forte, o melhor, o mais capaz, o herói. Você só precisa ser obediente. Se Deus falou que vai fazer algo em sua vida, Ele não se enganou. Se Deus falou que vai te usar poderosamente, se Deus falou que vai te prosperar, se Deus falou que vai fazer algo muito grande através da sua vida, pode ter certeza, não é pelas suas qualidades. Não é porque você é melhor que todo mundo, porque você não é melhor que todo mundo. Tem muita gente melhor que você. Muita gente. Mas mesmo assim, Deus escolheu você. Deus escolheu a mim, Deus escolheu a nós. E se nós formos obedientes ao que Ele nos chamou para fazer, então coisas grandes irão acontecer para a glória dEle, quantos creem? Agora, se você quiser fazer as coisas do seu jeito, na força do seu braço, e talvez tentando ensinar a Deus como se faz, então as coisas não vão acontecer. Só Deus sabe o melhor momento para a nossa vida. Ele age na hora certa, na hora em que tem que agir. Repito, Samuel não chegou atrasado, Samuel chegou na hora certa. Lembre-se de uma história paralela, aquela história em que Jesus estava ali, perto ali da região de Betânia, quando o seu grande amigo Lázaro morre, e as irmãs depois dizem: Jesus, se tu tivesse chegado aqui na hora certa, nosso irmão ainda estaria vivo. E a resposta de Jesus diz: Marta, sempre Marta, né? Marta era igual ao Pedro, né? Tomava lapada o tempo todo, né? Ele disse: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Senhor, eu creio. E Jesus disse: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Então Jesus chega no quarto dia, o defunto já fedia, como diz essa expressão que usa a Bíblia, que a Bíblia usa. E Jesus faz todo aquele quadro se mudar e Lázaro agora está ressuscitado. Então, para Deus, o tempo dele é muito diferente do nosso tempo. Se porventura tiver alguém aqui que ainda não casou e está esperando esse casamento, não force a barra, espera a hora certa. Mas, Senhor, a idade está passando, o tempo está passando. O tempo de Deus é perfeito. E na hora certa vai chegar a pessoa que Ele prometeu. Só que tem muita gente que não consegue, vai passando o tempo, começa a ficar nervoso, e aí começa a fazer igual Jesus, só que do lado errado, do jeito errado, né? O que vier a mim, de modo algum lançarei fora, né? Ainda usa a Bíblia como base para isso, né? Não é o que Jesus quer dizer. Espera a hora certa. A pessoa que tiver que vir, vai vir no tempo certo, se você tiver fé. Tem muita gente que quer prosperar na área financeira a qualquer custo, dando passos maiores que a perna e pisando na cabeça de outros. São pessoas que não conseguem esperar o momento certo de Deus. Eu lembro, já contei essa história aqui algumas vezes, mas é uma história tão boba, mas que me marcou na minha época de aluno da escola de sargentos. Eu tinha 19 anos e eu era do curso topografia, era um curso pequeno, apenas 16 alunos lá na escola do Exército, no Rio. E ia ter uma prova que aí o sargento veio e deu um material de estudo que era para dividir para a turma toda. E deu lá para um dos alunos, falou assim: compartilhe o material com a turma toda, tá? Amanhã é a prova. Perdão, na semana que vem era a prova, era uma semana de tempo, né? E sabe o que esse menino fez, abençoado, que eu não posso xingar ele aqui, não pode, então chamar ele abençoado, né? Esse abençoado me pega o material, irmãos, e esconde o material. 15 pessoas ficam ali desesperadas, querendo saber o que ia cair na prova, e ninguém sabia, só ele. Aí quando chega um dia antes da prova, o material surge, apareceu em cima da mesa. Ninguém entendeu nada. Como é que... E não sei, apareceu aqui a apostila, olha, coincidência, né? Depois, mais tarde, a gente foi descobrir que esse menino guardou, escondeu para ninguém ter acesso, para ele poder tirar a nota maior que todo mundo. É uma história boba, tal, mas aquilo me marcou tanto, porque eu fiquei pensando a que ponto nós, seres humanos, podemos chegar. Tem muita gente, por não conseguir esperar o tempo de Deus fazer, começa a fazer como esse jovem, pula por cima da cabeça dos outros, para poder conseguir cargos, conseguir coisas que não é a hora de conseguir. Então, irmão, trazendo e aplicando para a sua vida, você não precisa passar por cima de ninguém para experimentar o que Deus tem para a sua vida. Quantos creem? Na hora certa, a porta se abre.
Na hora certa, se você estiver já pronto, Deus te tira do lugar e te coloca no outro. Eu fiz a prova para capelão 7 vezes, irmão, pelo amor de Deus. É muita vontade de ser capelão, mas na hora certa, Deus abriu a porta. E eu vejo aqui que foi na hora perfeita. Quem sabe a história sabe que foi o momento perfeito. E na sua vida também, você, muitas vezes, Deus não vai te dar algo logo de cara, porque você tem que ser aprimorado. Você tem que passar ali, tem que passar nas mãos do oleiro que vai fazendo o vaso, quebra e faz de novo. Talvez você ainda esteja nesse processo de amadurecimento, de aparar arestas, e por isso Deus não vai te dar logo o que tem que te dar. Você tem um caminho a seguir. Então espera. Deus nunca chega atrasado, Ele vem na hora certa. Falando, por exemplo, de ministério também, tem pessoas que sonham em ser usados por Deus em cargos, em receber funções especiais. Mas muitas vezes as pessoas não estão preparadas e querem o glamour que acham que é ser usado por Deus na frente de pessoas. Irmãos, não tem glamour nenhum. Quem está mergulhado no ministério sabe que não existe glamour. É chicote, sal grosso, choro, dores, lamentações, mas ainda assim é o centro da vontade de Deus e não tem lugar melhor para estar. Então, se você quer ser usado por Deus de maneira poderosa, entre no processo. E na hora que Deus quiser te usar de maneira diferenciada, Ele vai te usar. Não se coloque à força, né? Senhor, estou aqui, o Senhor tem que me usar. Ele não tem que usar nada. Ele pode usar uma pedra no seu lugar. Ele pode usar uma mula no seu lugar. Não fica com raiva de mim, não. A Bíblia diz isso. Ele pode usar o que Ele quiser no seu lugar. Mas se você e eu formos servos nas mãos dele, deixar ele fazer em nós o processo que ele tem que fazer, então, na hora certa, para a glória exclusiva dele, ele vai usar a sua e a minha vida. Amém, irmãos? Obedeça e se submeta a Deus. Você é servo. A sua visão, como a minha, é pequena, falha e limitada. Mas a visão de Deus ela é ampla, perfeita e eterna. As nossas vontades, irmãos, sendo bem sincero, muitas vezes são vontades egoístas, orgulhosas e para a glória de nós mesmos. Poxa, pastor, a gente é crente. Eu sei que a gente é crente, gente, mas a gente é ser humano. E mesmo quem é crente do reteté, do manto, do azeite, do óleo, do tudo que pode ser, você é ser humano. E a Bíblia diz que o seu coração é desesperadamente corrupto. Pastor, de onde você tirou isso? Da Bíblia. O seu coração e o meu é enganoso. De onde você tirou, pastor? Da Bíblia. Nosso coração, ele é corrupto e enganoso. Se não fosse a graça do Senhor, nenhum de nós estaria de pé. Se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, nós já teríamos sido consumidos. Nós não somos consumidos pela graça, misericórdia, pelo sacrifício de Jesus, pelo sangue dele. E aí você vê como a graça ela toma uma proporção maior ainda. Você olha para a sua vida e vê Deus fazendo coisas através de você, através da sua família, através da sua igreja, e você diz, como é que pode? E aí eu resumo isso numa palavra, graça. Diga comigo, graça. Se não fosse a graça, irmãos, nada nós poderíamos ser e fazer, tudo é por meio da graça. Caminhando para o fim, não adianta nada a gente adorar, orar, pregar o evangelho, ser o maior crente, assim como Saul era alguém diferenciado, e não obedecer a Deus. Veja agora aqui primeiro comigo em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23, olha que versículos fortes, que você conhece ele certamente. 1 Samuel 15, versículo 22 e 23. Olha as palavras de Samuel. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? O obedecer é melhor do que sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto aos ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor,
também ele o rejeitou como rei. Samuel, ele era o típico profeta, falava o que tinha que falar, e essas palavras foram direcionadas novamente ao rei Saul. E não é à toa que Samuel faz essa comparação para mostrar que o peso da desobediência é muito forte, porque quando ele mostra que a obediência é como o pecado de idolatria, por que Samuel faz essa comparação, se me permite, em nosso entendimento? O que foi a maior dificuldade de Israel ao longo de todos os anos, irmão, segundo a palavra de Deus? Idolatria. O que Deus levanta os profetas com muita autoridade em muitos momentos para exortar Israel? Idolatria. Então todo mundo de Israel sabia que a idolatria era terrível e que destruía aquela nação. E aí vem Samuel e diz, parafraseando, se me permitem: Saul, você acha que a desobediência é coisa pequenininha? Você acha que a desobediência é alguma coisinha que não tem nada a ver? Deixa eu falar para você que a desobediência é a mesma coisa do que idolatria. A obstinação do coração, ou seja, fazer só o que você quer, é a mesma coisa do que ter ídolos no lar. Parafraseando, é o que o profeta Samuel está dizendo para ele. Ou seja, não diminua as consequências da desobediência, Saul, porque a desobediência ela é tão terrível quanto ser idólatra. Talvez isso tenha feito Saul despertar, porque pela primeira vez a gente vê Saul aparentemente arrependido. Olha aqui o versículo 24. Saul disse a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque eu temi o povo e dei ouvidos à voz deles. Mas agora peço que você perdoe meu pecado e volte comigo para eu adorar o Senhor. Mas Samuel disse: eu não vou voltar com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e também ele te rejeitou. Observe que mais uma vez Saul se arrepende, mas é um arrependimento meia boca. É um arrependimento, está mais para remorso, se me permitem. Por quê? Olha o que ele diz: eu transgredi, eu pequei as palavras, mas sabe por que eu fiz isso? Porque o povo falou, e aí eu acabei dando ouvido à voz do povo. Então é aquele arrependimento meia boca. Samuel, eu pequei, mas não foi culpa minha. Eu pequei, eu estou errado, mas a culpa foi do povo. Que arrependimento é esse? Novamente ele traz a mesma resposta para Samuel: eu pequei por causa do povo. Aplicando, irmãos, para a nossa vida, nós precisamos obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos de maneira inegociável. Eu sei que tem muita gente por aí que está retirando trechos da palavra de Deus que não quer obedecer. Quem ama e serve ao Senhor, obedece a palavra de Deus integralmente. Repito, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E se ela como um todo é a palavra de Deus, nenhum de nós tem autoridade para retirar dela pedaços que não nos agradam. Nós precisamos aprender a obedecer a Deus e não negociar com Ele, as ordens e mandamentos que Ele tem para a nossa vida. Não existe negociação em rendição. Quando você se rende a Deus de maneira integral, não tem termos de negociação. Ou você se rende de verdade ou não. A gente precisa, falando de obediência também, irmãos, obedecer às autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida. Todos nós sempre teremos líderes, chefes sobre nós em alguma esfera da nossa vida. Sempre. Como grande parte de nós que somos militares, então para a gente isso fica mais latente ainda. A gente sempre diz que no quartel a gente sempre é mais antigo que alguém e mais moderno que alguém. Então a gente sempre vai liderar e ser liderado. Até o recruta, ele é mais antigo que o outro recruta. Então pode ser até o maior comandante, brigadeiro general, que é antigão, acima dele ainda tem gente que ele obedece também. Todos nós somos assim. E não tem como a gente conseguir liderar se a gente não sabe obedecer. Quem não serve para obedecer, não serve para liderar. Só pode ser líder quem é obediente. Só pode ser chefe quem sabe ser obediente. Isso, quem não é obediente, não tem a chancela para liderar e obedecer. Um dos maiores exemplos da Bíblia, pelo menos para mim, é Josué. Porque Josué começou a liderar o povo de Israel provavelmente com seus 80 e tantos anos. Então ele passou
a parte de maior vigor da sua vida, sendo, sabe o quê? Eu gosto muito dessa expressão. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. É assim que Josué é apresentado várias vezes na Bíblia. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Josué, servidor de Moisés. E assim Josué foi por décadas. E quando chegou o momento de ele liderar o povo, já com seus 80 e tantos anos, Israel não teve nenhuma dificuldade de seguir Josué. Nenhuma. Porque todo mundo já via Josué sempre servindo a Moisés. Trazendo e aplicando para nós, irmãos, se você quer ser usado por Deus para liderar, para comandar pessoas, para direcionar pessoas, o primeiro passo é sirva as pessoas. Obedeça quem Deus colocou sobre a sua vida. Porque na obediência há bênção, mas na desobediência há maldição. Eu já citei aqui algumas vezes, né? De vez em quando eu retomo essa história, porque talvez nem todos tenham ouvido. Nos meus primeiros anos de pastor, eu tive um jovem que ele chegava para mim o tempo todo, quando eu servia em outro lugar, em outro estado, em outra igreja, e ele dizia sempre para mim: pastor, eu já estou pronto para ser pastor, por favor, me consagre logo pastor, eu já terminei meus estudos, eu já estou pronto para ser pastor. E eu dizia: você não está pronto. Eu estou pronto sim, eu já terminei meus estudos, eu já fiz faculdade de teologia, eu já estou pronto. E eu dizia: você não está pronto. E foram anos esse jovem brigando comigo, porque queria que eu consagrasse ele pastor na marra. E eu sempre disse para ele: você não está pronto. Porque quem quer liderar precisa saber obedecer. Precisa enxergar que as pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida, quer concordemos ou não, sempre tem um propósito, sempre tem um motivo. Nesses meus 22 anos de militar, irmãos, eu já tive chefes muito bons e chefes muito difíceis. E todo militar já passou por isso, obviamente. Já tive pessoas que me comandaram e que eu tinha prazer em ser comandado. E tinha pessoas que me comandaram que eu dizia: Senhor, que dificuldade é obedecer essa pessoa. Mas vamos lá, vamos obedecer. E imagino que os outros irmãos, não apenas militares, mas em outras esferas também. Quem Deus colocou sobre a nossa vida tem um motivo especial para isso. Enxerguemos ou não. E nós, irmãos, podemos ganhar pessoas para Deus apenas pela obediência. Temos aqui, já contei aqui algumas histórias, não vou contar agora por causa do tempo, mas a história de um soldado que ganhou um coronel para Cristo, o seu comandante do seu quartel, porque simplesmente ele obedecia. Ele não teve tempo e acesso para pregar a palavra para o seu comandante, mas a maneira como ele obedecia de maneira irrestrita ao seu comandante foi fazendo ele ver que aquele jovem soldado era diferente. Até que o dia que o jovem soldado fez um convite para aquele comandante ir na igreja, ele foi na igreja, aceitou Jesus, se converteu e depois começou a ser discipulado por esse soldado. Mostrando que o evangelho não está preso às nossas hierarquias humanas. O evangelho é para todos e nós podemos ganhar muitas pessoas para Jesus através da nossa obediência. E quero terminar dizendo que nós precisamos obedecer o tempo e a forma de Deus fazer e o que Ele desejar fazer no tempo dEle. Amém, irmãos? Obediência é o que Deus espera de nós.